Hoje a gente vai falar um pouquinho de angiopatia amiloide, fazer uma revisão agora um pouquinho do tema. Começando com uma visão geral, a gente já sempre associa como uma causa importante de hemorragia lobar em pacientes idosos. E é uma doença que é caracterizada por um depósito progressivo do peptídeo beta-amiloide nos pequenos e médios vasos do sistema nervoso central. De forma geral também, vai ser um achado patológico que a gente vai ter de forma frequente nos cérebros em envelhecimento. Mas, sendo aí, podendo corresponder a 20% a 50% das autópsias, conforme alguns estudos, mais frequente nos indivíduos que têm uma síndrome demencial associada. Sempre vai ter uma incidência maior aí desses achados. É uma doença caracterizada por sintomas focais, decorrente de sangramento parenquimatoso, episódios de déficit neurológicos transitórios e prejuízo cognitivo e síndrome demencial. As artérias principalmente envolvidas nessa deposição do peptídeo beta-amiloide vão ser principalmente as leptomeninges e as corticais. As artérias mais profundas, de tronco, núcleo da base, hipocampo, substância branca subcortical, vão ser pouco afetadas, diferente aí no que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, de outras causas de microangiopatia. Essa deposição vai ser maior nos lobos parietal e occipital, mas pode acontecer frontal e também cerebelar, e o sangramento vai ser sempre mais prevalente em porções mais posteriores, principalmente occipital. A causa do início dessa deposição é desconhecida. Tem alguns estudos com alguma série de casos de famílias europeias sugerindo um componente familiar com algum componente autossômico dominante, e tem uma associação com os genes da apolipoproteína E2 e E4, que facilitam a deposição do peptídeo beta-amiloide nos vasos, tendo ali A2 com maior probabilidade de sangramento. A gente tem também uns estudos também de série de casos com a variante desse gene CR1 em indivíduos sobreviventes a AVCH que tiveram, depois foram testados e tinham essa associação com uma maior propensão da deposição do peptídeo e também sangramento. Como a gente falou, é um tipo de sangramento mais comum em idosos, então a incidência é altamente idade dependente e sempre vai ser maior incidência se o indivíduo tiver uma síndrome demencial. Nesses dois estudos aqui que eu deixei descrito, nesse primeiro é uma série de 784 casos que foram realizadas as autópsias, e até 3% dos pacientes com 65 a 74 anos de idade apresentavam esses achados patológicos, mas essa incidência aumentava para até 12% quando os pacientes eram mais idosos com idade superior a 85 anos. Nesse outro estudo, também com estudo pós-mortem, com mais de 1.000 pacientes, a idade média dos pacientes era de 89 anos, 36% deles tinham achados de angiopatia amiloide cerebral, forma moderada grave. Dessa forma, os sintomas assim vão ser menos incomuns em indivíduos mais jovens. Se a gente pegar indivíduos de meia idade ou até menos, vão ser formas muito esporádicas, ou por causas genéticas raras, ou até iatrogênicas, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, como fator de risco que a gente pode dizer para a angiopatia amiloide é a idade. Os modificáveis tradicionais, pressão alta, outras comorbidades, não são associados a uma maior incidência, mas a hipertensão pode contribuir, os estudos sugerem, com um risco maior de sangramento, mas não necessariamente vai ser um desencadeante da patologia. A patologia, como a gente já estava falando, é a deposição nas paredes vasculares, nos vasos pequenos a médios. A composição bioquímica desses peptídeos é igual às placas senis da doença de Alzheimer. Ainda que eles tenham achados patológicos em comum, a fisiopatologia das doenças são diferentes. Não são doenças, elas podem coexistir, mas não necessariamente uma vai estar interligada à outra. Mas os seus compostos patológicos são os mesmos. E as outras amiloidoses sistêmicas, então, que não acometem o sistema nervoso central, não vão ter um overlap clínico também com angiopatia amiloide cerebral. Se ocorrerem, vai ser de forma independente, uma não vai ter associação com a outra. Aí aqui nessa figura, é só um anátomo que aí cora
com o corante vermelho com, que eles dizem, a parede vascular, fazendo aí esse achado bonitinho. Além da idade, então, conforme a gente disse, não tem um fator até o presente momento que a gente consiga determinar que inicia e propicia esse depósito. Existe a sugestão de fatores genéticos que podem aumentar o risco para tal e até as formas mais precoces da doença. E formas mais raras seria após procedimento neurocirúrgico ou pacientes que usem enxerto autólogo, então, de cadáver, de tecido do sistema nervoso central, e aí poder desenvolver a doença décadas depois. Mas são formas muito, muito, muito raras. Diante desses achados, a gente vai suspeitar dessa doença. Então, sempre que a gente tiver manifestações clínicas compatíveis, e com achados radiológicos, que também são mais específicos, e histopatológicos. Já de maneira geral e definitiva, a gente só vai ter o diagnóstico por autópsia. Tudo que a gente tiver em vida vai ser a doença de forma provável, forma possível. A gente só vai determinar depois se for realizada o estudo pós-mortem. O que a gente tem para facilitar a gente para dar o diagnóstico são os critérios de Boston, que vai, então, de acordo com as características clínicas e radiográficas, e aí, dependendo, histopatológicas, que vão corroborar com o nosso diagnóstico. Como achado radiográfico principal, vão ser, então, achados correspondentes sempre a sangramento, seja ele de forma aguda ou de forma crônica. Sempre por ressonância, a gente vai ter esses achados podendo ser determinados, mas vão ser sangramentos corticais, com microbleeds cerebrais mais corticais, siderose superficial também cortical, presença de HSA em alta convexidade, infartos silentes, também concomitantes, alteração de sinal em substância branca, correspondendo a doença de pequeno vaso, e alargamento de espaço perivascular, principalmente em centro semioval. Os achados mais associados a sangramento, então, inicialmente, vamos falar um pouquinho dos microbleeds, que são esses microsangramentos, essas alterações de sinal, principalmente em SWI, que a gente vê, que são correspondentes à deposição de hemosiderina. Eles vão ser, não são específicos de angiopatia amiloide cerebral, mas são bem sugestivos, principalmente quando corticais. Se eles forem mais profundos, então, igual quando a gente está diante de pacientes hipertensos, que têm aí uma doença de pequeno vaso associado à doença hipertensiva, vão ser sempre mais profundos. Então, núcleo da base, tálamo, ponte, nesse caso, não sugere. A gente quer sempre microbleed cortical para pensar em angiopatia amiloide. Na imagem, a gente também tem que descartar a possibilidade sempre de confundidores no SWI, então, achado de mineralização de substância branca mais profunda, núcleo da base, o flovoide de veias corticais e até a área adjacente, em seio paranasal, para a gente sempre fazer esse diferencial para não confundir com o microbleed. Mas pensar que o microbleed, igual eu falei, não é específico, então em outras condições ele pode acontecer, inclusive cortical, hipertensão, MAVE, coagulopatia, trombocitopenia, várias outras condições também associadas a sangramento, alteração de coagulação, que aí pode ser um confundidor. Outro achado também mais associado a sangramento vai ser a siderose superficial cortical, que igual aqui nessa imagem, pelo sinal da seta, a gente consegue ver. Esse aí é um T2, mas a gente ela se associa, a presença da siderose superficial, hoje em dia se associa à presença de HSA cortical de uma forma mais crônica. O paciente pode manifestar essa hemorragia subaracnoide silente, assintomática, ou, em alguns casos, fazendo um déficit neurológico transitório no momento desse sangramento, e depois, posteriormente, vai ser um achado assintomático, um achado de sangramento crônico no paciente que estiver realizando a ressonância. Ele geralmente vai estar, a siderose vai estar associada aos microbleeds, e ela tem uma associação importante, conforme os estudos que a gente vê, com um risco maior de sangramento. Mas, na grande maioria das vezes, vai ser um achado assintomático. É bem prevalente também nos pacientes com angiopatia amiloide, pouco comum para pacientes que tiverem AVCH por outras etiologias. Então, seu achado sugere bastante aí a presença da patologia em questão. É mais associado a um desfecho funcional pior,
e mais risco de recorrência se a gente tiver uma forma um pouquinho mais disseminada ou se em neuroimagem seriada a gente vê que tem progressão. E tem também, por conta desse componente cortical, uma associação maior com epilepsia. Então, aqui nessa imagem, só para a gente ilustrar um pouquinho, a gente consegue ver bastante. Essas imagens são do contínuo, esqueci de colocar a referência ali. Mas os microbeads bem corticais, a presença ali naquela imagem C da esquerda, a siderose superficial cortical, bem delimitadinho, e eles ocorrendo em conjunto, imagens que sugerem bastante quando a gente vê a angiopatia amiloide cerebral. Não necessariamente a gente vai ter apenas esses achados, a gente pode ter outros que não vão ser associados a sangramento, mas vão estar associados a doenças de pequenos vasos. Junto com esses achados, podem ter microinfartos agudos assintomáticos. Isso quer dizer, no momento que faz, tem lesões pontiformes que vão ter restrição verdadeira de difusão, concomitante sem ter o paciente correspondente clínico necessariamente no momento. Pode ter atrofia cerebral também, predominantemente também em regiões mais posteriores, principalmente occipital. Lesão de substância branca, configurando um hipersinal em T2. É descrito um padrão multispot, então mais de 10 lesões, bilateral, podendo ser confluente, bastante inespecífico, mas é associado à lesão de substância branca, também parietal occipital. E esse alargamento de espaços periovasculares, principalmente semioval, em maior quantidade. Eles descrevem até 20 espaços alargados, podendo contar com uma associação maior aí à doença. Então, considerando os achados radiológicos, então a gente está falando um pouquinho para pensar. E no diagnóstico, a gente lança a mão dos critérios radiológicos e das manifestações clínicas também. Um achado bem importante, mas de difícil diagnóstico são os que a gente chama os amiloides PELs ou os déficits neurológicos focais transitórios. São eventos de curta duração, vão ser inferiores a 30 minutos, que vão ter um déficit motor sensitivo, podendo também ter alteração visual, mas com a diferenciação bastante complexa para poder diferenciar ou um AIT, crise ou até mesmo a aura migranosa. É descrito que a forma de início e a progressão do sintoma, no caso dos amiloides PELs, é de uma maneira mais insidiosa, não é muito abrupta, o sintoma vem se instalando ao longo de minutos e não de forma muito súbita. Mas é bastante difícil aí a gente conseguir fazer essa diferenciação. Tendo como sintoma mais comum parestesia, ou boca ou mão, e nos sintomas negativos, que fala perda de força e até alteração de linguagem. É difícil, nesses casos, conseguir fazer a diferenciação, mas a conduta acaba mudando, porque de um a gente vai estar diante do possível evento isquêmico ou crise aí potencialmente tratável, então está diante de uma história clínica bem feita e muitas vezes de exames de imagem complementares, ou exames complementares de maneira geral, que ajudem a gente a fazer essa diferenciação. Então, no momento que tem a suspeição, vai investigar, tem uma estenose no território sintomático do déficit que o paciente está apresentando, um EEG com atividade epileptiforme, topografando ali nessa região. Então, os exames complementares nesse contexto são bem interessantes. De qualquer maneira, esses déficits neurológicos focais transitórios, eles têm um correspondente topográfico bem interessante com a siderose superficial e a HSA cortical. Tende a topografar bem, localizar bem o déficit de acordo com a região que a gente encontrar esses achados. Então, também no momento da investigação, sugere-se mais, se tiver os achados que a gente previamente descreveu, em ressonância, podendo aí a gente falar mais a favor ou menos da angiopatia amiloide. O paciente que vier apresentar esses déficits vai ter um risco maior para sangramento e também para morte. Igual, se a gente pensar que tem a relação com essa HSA cortical, que isso predispõe ali um risco maior de sangramento, formas um pouquinho mais severas, a gente tem essa associação. E o risco vai ser ainda maior se o paciente vier apresentar sintomas motores e se estiver em uso de antitrombóticos. Esses déficits também têm uma sugestão que pode ser decorrente de atividade anormal do córtex adjacente a esse sangramento, fazendo o fenômeno da depressão alastrante cortical e não necessariamente só o déficit focal ali pelo sangramento na região.
Então, isso aqui também é do contínuo. Eles deixam aqui umas características diagnósticas desses déficits neurológicos focais transitórios, mas o que a gente já até discutiu um pouquinho, mas descrevendo esses déficits, geralmente motor sensitivo, podendo ser ambos ou até alteração de linguagem, tem duração em até, geralmente, né, 30 minutos, podendo perdurar aí até 3 horas, pode ter ele pode espraiar de uma região para outra do corpo, ou por contiguidade, e geralmente ele sempre que for recorrer, geralmente é o mesmo padrão sintomático. Associado, então, precisa ter, além desses achados clínicos, precisa ter evidência de neuroimagem ali de possível ou provável angiopatia amiloide cerebral pelo critério de Boston. E tem que ser pacientes mais velhos, acima de 55 anos, porque é uma patologia de indivíduos em envelhecimento. Critérios que são de suporte, que auxiliam a gente para pensar nesse diagnóstico, é a presença de HSA cortical ou siderose superficial, inclusive na topografia presumida como sintomática. Critérios de exclusão seriam sinais de isquemia aguda no padrão ali e na região correspondente. E critérios incertos, assim, duvidosos, seriam outras causas que poderiam, em potencial, serem confundidores, aqui ele fala competing, né, que estaria competindo com a possibilidade de ser outro diagnóstico. Pacientes que têm angiopatia amiloide cerebral também vão ter um declínio cognitivo marcado. Geralmente, em formas mais graves, não vão ser dependentes do desenvolvimento de sangramento, eles ocorrem em paralelo. Mesmo que não tenha queixa por parte do paciente, da família, quando for feita a avaliação neuropsicológica, eles vão ter perfis anormais e, pela descrição que tem nos estudos, são padrões bem similares à demência vascular, então mais subcortical, função executiva, processamento um pouquinho mais prejudicado. É uma fisiopatologia multifatorial para esse declínio cognitivo. Igual a gente falou no comecinho, ele pode ocorrer em concomitância com a patologia da DA e também por lesão vascular. Então, a gente vai ter uma associação de ambas etiologias para esse declínio cognitivo. Trouxe aqui 2 estudos também que descrevem achados. São também, esse primeiro é pós-mortem, que para ter diagnóstico definitivo, mas 26% dos pacientes analisados que tinham doença de Alzheimer tinham a associação com angiopatia amiloide, 5% deles com sangramento. E nesse outro estudo foi feita uma série de casos de ressonâncias de pacientes com DA e os pacientes que tinham os microglios cerebrais e tinham uma associação com pior status cognitivo. Com relação à demência vascular, isso aí pode ser um contribuinte também para o prejuízo cognitivo do paciente, mas o seu manejo não vai ser distinto da que a gente faz habitualmente quando a gente está diante de uma demência vascular habitual por outras etiologias. Então, juntando todas essas informações que a gente falou agora, para a gente poder, então, definir um pouquinho melhor se a gente dá o diagnóstico para o paciente, se está diante de uma angiopatia amiloide ou não, de novo, o definitivo vai ser através de uma revisão anatomopatológica, geralmente por autópsia. Vai precisar, então, ter alguns achados como a presença de sangramento do intraparenquimatoso, história de déficits neurológicos transitórios, presença de HSA cortical ou prejuízo cognitivo, presença do achado da deposição do peptídeo beta-amiloide nos vasos cerebrais e sem outras lesões que confundam assim para excluir esse diagnóstico. Na nossa prática, a gente sempre vai poder dar o diagnóstico, então, até provável, né, no dia a dia. Então, a forma provável com anátomo patológico de suporte, né, ele fala. Então, se a gente teve se evacua um hematoma interparenquimatoso, depois é feita o anátomo dessa lesão e ali é visto que tem algum grau de angiopatia amiloide na espécie, né? Então, a gente pode ter isso daí para sugerir um diagnóstico.
E aí a gente vai precisar ter esse achado, mais a presença de AVCH, os déficits neurológicos transitórios, HSA cortical e o prejuízo cognitivo. Nossa prática vai incluir essa forma aqui, esse diagnóstico aqui. Então, vão ser 100 pacientes acima de 50 anos, com achados clínicos e radiológicos demonstrando os anteriormente descritos e pelo menos 2 achados radiológicos. Então, pelo menos assim, sangramentos lobares, sejam agudos ou corticais. Ou a gente pode estar diante de uma lesão hemorrágica lobar isolada, mais um achado de alteração de substância branca, como, por exemplo, o alargamento de espaço vascular ou a lesão de substância branca. Ausência de lesões hemorrágicas profundas, né, ou sangramento ou microbleeds, e também ausência de outras causas de lesão hemorrágica. A forma possível, então, de novo, pacientes acima de 50 anos, com alteração cognitiva, com os déficits transitórios ou com sangramento, sem outras causas de sangramento justificáveis e pelo menos uma alteração na ressonância, conforme anteriormente a gente conversou, sangramento, microbleeds, siderose superficial ou HSA, ou uma alteração de substância branca, sem outras lesões hemorrágicas associadas, sem outras causas, e uma lesão hemorrágica em cerebelo, que não vai ser contada como lobar ou profunda, né? Que aí, então, isso aí pode ser possível também. Esse já é o 2.0. Já é o 2.0, doutora. Trazendo agora para o sangramento, hemorragia intraparenquimatosa, vai ser a manifestação clínica mais comum da doença, sempre vai ser lobar, podendo ser também cerebelar, mas geralmente lobar. A sua topografia vai ser decorrente da distribuição dos depósitos amiloides. Então, se forem vasos mais corticais, a gente vai ter mais lobar. Se forem leptomeninges, a gente vai ter HSA e até subdural associado. A clínica que o paciente vai manifestar vai depender da região que esse sangramento ocorrer e, por conta do acometimento de nosso septor meníngeo, a gente pode ter cefaleia também como manifestação. Os sangramentos lobares vão ser predominantemente em regiões posteriores. Em associação, a presença de HSA ou subdural favorece esse diagnóstico. Não são sangramentos que fazem hemoventrículo, e eles têm esse achado que são mais característicos, mas não patognomônico, que são que eles falam em dedos de luva, né? Deixa eu... Ai, o mouse aqui não tá... Ah, tá aqui. Que eles dizem que são essas projeçõezinhas que são mais sugestivos. Podendo ter o sangramento também no cerebelo, e geralmente mais cortical no cerebelo e no verme cerebelar. E a HSA cortical que a gente está falando pode acontecer junto com a hemorragia intraparenquimatosa, pode ser próxima, pode ser remota também. Se ela aparecer de maneira isolada, ela vai poder manifestar como crise ou mesmo com outros sintomas focais pela disfunção cortical ali na instalação do sangramento. Diante dos achados radiológicos, tem também os critérios de Edimburgo, que são... Só que aí a gente não usa ressonância, a gente usa tomografia, que foi criado em 2018 com uma tentativa de analisar e considerar o AVCH se tem possibilidade de ser decorrente de angiopatia amiloide ou não. Então, ele vai dividir em possibilidades altas, intermediária ou baixa, e vai... O critério oficial usa o status da polipoproteína. O simplificado não vai usar. Mas é bem simples. E todos eles não, desculpa. A alta e intermediária probabilidade vai precisar do status da polipoproteína A4. E para baixa probabilidade não precisa ter. E assim a gente vai. A primeira vai ser um paciente que apresentar o sangramento lobar com HSA associada, vai ter a projeção do sangramento em dedos de luva, ou a presença do alelo. Se a gente tiver só o sangramento mais a HSA ou o status com pelo menos um alelo da polipoproteína, a gente tem uma probabilidade intermediária, e uma probabilidade baixa é um sangramento lobar sem outros achados aí associados. Nossa prática, a gente não tem essa probabilidade de ver a questão do alelo com o teste genético.
Alta probabilidade seria um sangramento lobar que tiver ou HSA ou as projeções do sangramento em dedo de luva, que ou aí ficou sobrando. A probabilidade intermediária, um sangramento lobar só com HSA, e a baixa probabilidade, o que a gente costuma ver, um sangramento lobar isolado. Isso aí seria para ajudar a gente na hora de pensar no diagnóstico, quando um paciente vier a apresentar sangramento parenquimatoso. Se mesmo diante disso, a gente tiver que um paciente não preenche os critérios conforme a gente está conversando, ainda deixa dúvida, então o que a gente pode lançar mão? Geralmente, de forma mais rotineira, exame seriado de ressonância para ver se aparecem mais sinais radiológicos, se aparece manifestação da progressão da doença. Biópsia cerebral pode ser feito, mas não é de forma rotineira. A análise anatomopatológica do hematoma que for evacuado, se for abordagem, pode corroborar. Aqui já fica mais a nível de pesquisa, em contexto mais fora também da prática clínica, mas pode ser dosado. Luiz, tá ouvindo? A presença de proteína beta-amiloide e também vai ter um leve aumento de proteína tal. Pode ser feito PET, e aí a gente vai ver a distribuição ali dessa deposição, e teste genético, nesses casos, ainda não tem um papel muito claro, exceto aí nesses que a gente estava citando com relação à polipoproteína. Como diferencial, a gente vai ter que sempre ter uma boa história clínica e uma boa análise do aspecto radiológico que esse sangramento vier a apresentar, seja em tomografia ou ressonância. Mas a gente tem que sempre considerar, por exemplo, uma hemorragia hipertensiva, que é mais profunda, mas tem extensão lobar, um AVCI que chega um pouco mais tardio, que evolui com uma transformação hemorrágica, um infarto hemorrágico numa TVC, uma MAVE rota e até sangramento tumoral. Mas sempre considerar essas outras etiologias em pacientes mais jovens, se tem algum sintoma prodrômico. Então, por exemplo, um infarto hemorrágico numa TVC é um paciente que já vem com uma cefaleia mais insidiosa, o risco do próprio paciente, então um paciente com alto risco cardiovascular, podendo sugerir provavelmente aí às vezes um evento isquêmico antes da gente pensar numa angiopatia cerebral, angiopatia amiloide cerebral. E falando então em risco cardiovascular e AVC, a gente tem também na nossa prática, vão entrar às vezes em dilemas que pacientes que precisam anticoagular ou precisam de antiplaquetários e tem a suspeita forte de ter angiopatia amiloide cerebral. Todos os guidelines falam para individualizar cada caso e sempre pesar o que o guideline orienta com relação à indicação de anticoagulação e terapia antitrombótica e o risco de sangramento que o paciente vier a apresentar. Então, o paciente tem história de AVCH prévio, tem achados radiológicos que sugiram que tem um preditor forte de sangramento, então, por exemplo, a siderose superficial cortical. Qual fármaco vai ser utilizado? Então, a varfarina vai configurar um risco maior, depois o DOAC, depois os antiplaquetários, e por quanto tempo o paciente vai precisar ficar anticoagulado? É uma anticoagulação definitiva, um paciente com FA, ou é um paciente que fez um evento trombótico e vai ter uma anticoagulação por 3 a 6 meses? A gente vê que a varfarina aumenta a frequência de sangramento em até 10 vezes e o grau da severidade de sangramento. Então, mais da metade tem um risco aí de morte. O benefício, então, vai ser sempre determinado pelo nível que tiver de evidência e indicação e a possibilidade de tratamentos alternativos. Eu copiei essa frase aí porque é o resumo do que vai precisar. Então, se pacientes, por exemplo, tiverem clara necessidade de anticoagulação, tem um risco alto de tromboembolismo, não tem outras alternativas, pode ser feito, mas tem que ser explicado em conjunto, individualizado, explicando para o paciente o risco e benefício da terapia que foi instituída. Em casos agora específicos, pacientes com doença aterosclerótica, se tiver indicação clara de AS, ele pode ser usado. Ele aumenta o risco de forma menos importante e tem alguns estudos que sugerem que ele aumente muito pouco ou não aumente o risco de sangramento, podendo ser usado aí com um pouco mais de tranquilidade. Casos de FA, o paciente então terá uma indicação de anticoagulação definitiva. O manejo também não tem nenhum guideline específico que determine o que deve ser feito. Sugere o fechamento do apêndice atrial nesses pacientes e, caso seja imprescindível a anticoagulação, os DOACs têm um perfil de segurança
sugerindo ser um pouco menor o risco de sangramento nesses casos. Caso de trombólise, se for necessário realização, então seja para AVC, para infarto, para TEP, não é indicado e, como a gente também já sabe, que é da prática, caso de AVC isquêmico, AVCH prévio vai ser uma contraindicação. Então, são pacientes que vão se beneficiar da trombectomia nesses casos, mas trombólise são pacientes que são excluídos aí, e não necessariamente só para AVC, infarto e TEP também. Controle pressórico. A gente não vê uma associação fisiopatológica como um marcador que determine a progressão da doença, mas tem alguma sugestão que possa ter, ainda que o sangramento seja normotensivo, que uma pressão um pouco mais alta pode propiciar esse sangramento, então é recomendado o paciente visar a normotensão. Uso de estatina, que hoje em dia, assim, de forma mais recente, tem saído os estudos com essa relação inversa entre o perfil de colesterol total, o LDL e o risco de sangramento, mas nesses casos, nos casos de angiopatia amiloide cerebral, não sugere aumentar o risco de AVCH ou impactar de forma negativa o seu desfecho, o uso de estatina. Então, pode usar também sem problema. Só lembrando que esse achado, né, de LDL baixo com aumento de AVCH foi naqueles trabalhos retrospectivos. Os trabalhos prospectivos não mostraram mais essa relação. Tanto é que hoje, né, LDL, a gente tem cada vez mais trabalhos e mais recomendações para a gente ser mais agressivo do que a gente já é de 70, pensando em 50, 30, né? Então tem lípido, tem alguns cardiologistas, endocrinologistas falando, claro, né, aí é mais uma ideia, mas zero, entre aspas, no sentido de que a gente vai poder ser mais agressivo e esse medo da fragilidade vascular, que seria justificativo, não ser tão relevante assim. Então, o grande pensamento aí, a gente tem assim como as antiagregações e coagulações quando bem indicadas, né? O risco aumenta, mas, falando de antiagregação anticoagulante, mas não adianta, né? Não tem nada que você possa fugir para não fazer a medicação. E eu vi até em alguns estudos que falam que o risco de recorrência de evento isquêmico é muito maior do que o risco do... Sobrepuja aí o risco de sangramento. O trabalho maior do Lancet, que foi com a amiloide, né, acima de 5 lesões e IFA, ele mostra claramente, sim, você vai sangrar mais com varfarina, mas sim, você vai isquemiar mais vezes do que você vai sangrar. Então, você tem que tratar mesmo. Vale a pena. E DOAC a gente tem pouca coisa, né, mas DOAC parece ser mais seguro ainda. Por outro lado, né, Fabiano, pesando, assim, acho que o que você fala, assim, quando indicado, né, porque a gente vê muito aquele combo, a estatina, e às vezes o paciente realmente não tem indicação. Então, muito paciente que não tem indicação de uma redução agressiva do colesterol, né, então, a maior parte dos especialistas não usa estatina, eu sou uma. Então, se o paciente tem indicação, tem doença aterosclerótica definida, né, ou tem um risco de Framingham que confere um risco de mais de 10% de eventos subacutarizados, eu acho que tem indicação de usar. Para o paciente que não tem, eu não uso. Né? Eu acho que a gente não tem evidência de que é benéfico e existe essa preocupação epidemiológica, né, de que os estudos anteriores mostraram essa associação, apesar de que frouxa. E se tiver siderose, professor, nesse exemplo, você deu FA, angiopatia e siderose superficial? Então, é isso. FA com siderose cortical, eu fecho o apêndice atrial. E aí a gente agrega. Mas a única coisa é que quando você fecha, o doente vai ficar com a prótese e com dupla antiagregação por um tempo. Isso. Mas aí são 3 meses, né, Mara? Como a Luísa falou. É muito diferente você manter. E às vezes dá para deixar com mono. É muito diferente você deixar 3 meses, porque o risco é distribuído ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, o paciente com angiopatia amiloide teve então, teve um tromboembolismo venoso, precisa de coagular, geralmente por 6 meses e depois você tira, né? É diferente de você, com FA, que você vai deixar anos e anos o paciente anticoagulando. Com relação ao prognóstico, vai ser um paciente que vai ter uma mortalidade de 10% a 30%, com risco aí de recorrência podendo chegar ali a 25%. Muito alto. E pesando, assim, fatores que são mais favoráveis para o seu prognóstico, como são sangramentos mais superficiais, tendência a não fazer hemoventrículo, mas são pacientes mais idosos, podendo fazer hematomas maiores.
O desfecho acaba sendo melhor em hematomas quando são menores, abaixo de 50 ml, e se tem um Glasgow na admissão superior a 8. Então, o melhor nível de consciência tende a sugerir um desfecho prognóstico melhor. Risco maior de recorrer vão ser os pacientes mais idosos, hipertensos, que fazem uso de terapia antitrombótica, um pouquinho do que a gente estava conversando, que tiverem achados em neuroimagem de sangramento crônico, o status do gene da polipoproteína, e se tiverem síndrome demencial associada. Eu trouxe de maneira breve também essa variante da angiopatia amiloide cerebral, a sua forma inflamatória, que não vai manifestar com sangramento, mas às vezes, assim, eu achei que era um momento interessante de trazer, que é uma manifestação distinta, que vai ter o próprio sistema nervoso vai fazer uma reação inflamatória ao depósito amiloide vascular, não chega a ser uma vasculite, faz uma inflamação perivascular e vai uma progressão subaguda e faz sintomas neurológicos. O marcador clínico principal vai ser um declínio cognitivo. Não vão ser pacientes que vão se apresentar necessariamente com sangramento, vão ter alteração de sensório, podem apresentar cefaleia, crise e também déficits focais, e são indivíduos mais jovens. Eles apresentam, no exame de imagem, bastante lesão de substância branca, bem confluente, bem extensa, podem aparecer microbleeds também corticais, e também podem fazer esclerose superficial da mesma maneira, com ou sem realce ao contraste. O diagnóstico vai ser, então, por imagem, perfil clínico epidemiológico do paciente. O líquor pode ser um líquor mais fluxo, pode ser normal, pode ser uma pleocitose discreta, uma proteína discretamente elevada. O estudo de vaso não mostra vasculite, porque não é uma vasculite, é uma inflamação perivascular. Nesses casos, a biópsia fica mais sugerida para afastar outras possibilidades e é uma causa tratável, paciente pulsado, com geralmente metilpred 1 grama até 3 a 5 dias, fazendo corticoide oral, depois uma dose de manutenção até 6 semanas, repetindo a imagem com a ressonância, que essa leucoencefalopatia tende a regredir. Também podemos usar outros imunossupressores. A amostra de casos é uma série de 51 casos publicados no Neurology, aí vale a pena só preparar um pouco sobre essa parte inflamatória. Para variar, a realidade é sempre mais complexa do que os nossos perguntas. Tiveram 3 evoluções, monofásicas, recorrentes e progressivas. Então, ou seja, literalmente de qualquer progressão. A gente teve 2 casos aqui que eu acompanhei, e os 2 foram bem diferentes, né? Uma foi progressiva, e esse paciente foi tratado, fez imuno, fez ciclofosfamida e progrediu independente e veio a óbito. E o outro fez um quadro monofásico que fez exatamente como você descreveu. Respondeu inicialmente ao corticoide, depois a gente conseguiu desmamar o corticoide e ele ficou bem obrigado. Mas é uma doença que vale lembrar. A dica é aquele T2 horroroso, aquela leucoencefalopatia, com SWI cheio de microglúten, né? Então, quando você tem esse padrão claro, você pode pegar necessário. Mas pode pegar pesado, porque você muito pesado. Fora daqui a gente usa o rituximab, né? Aqui a gente usa o ciclo, então são casos graves, né? Então, encefalopatia deve focar o crise convulsiva, mas não obrigatoriamente aquele padrão clássico piramidal ou típico do quadro vascular inicial. Fabiano, na imagem, especialmente pacmenígeo difuso, pode ter? Pode, mas aí normalmente aí tem vasculite mesmo, né? Aí já muda um pouco o padrão. Você tem 3 padrões, né? Então você tem esse padrão perivascular, que é essa descrição que ela está comentando, e você pode ter vasculite na sonda amiloide. Tem as 3 opções, você tem os 3 quadros. E aí na pacmeningite não tem o vaso mesmo e na perografia. Aí, por exemplo, você pode ter uma perografia completamente normal. Que aí na biópsia você vê literalmente só a perivasculite, não tem nada no lume. E finalizando aqui, assim, trazendo um resumo disso que a gente conversou, então, vamos ter uma doença caracterizada por essa deposição de peptídeo beta-amiloide nos vasos pequenos e médios do sistema nervoso central, principalmente leptomeningio e cortical. Causa importante para lembrar de AVC hemorrágico em idosos. O diagnóstico vai ser feito baseado na avaliação clínica e achados radiológicos na ressonância. Manifestação clínica mais comum vai ser o sangramento mais posterior, podendo ter hemorragia subaracnoide ou subdural associado. Podem apresentar antes e independente dos sangramentos, déficits neurológicos transitórios, os amiloides PELS, e um declínio cognitivo, já em formas mais moderadas a graves, e
se necessário, o uso de antiplaquetário ou anticoagulante, sempre individualizar caso a caso, pesando o risco-benefício conforme o que a gente discutiu agora há pouco. E é isso. Eu acho que é um tópico que, inclusive, merece atenção, porque uma das coisas que eu vejo muito pouco é o radiologista laudar como possível hidropatia amiloide, usando os critérios de Boston, né? Então, eu tenho feito um certo trabalho lá no Einstein, para a gente ter isso escrito, porque é muito complexo. Eu, por exemplo, tenho um paciente que a família fica desesperada quando eu falo, é possível, doutora, mas não está no laudo, ninguém, então... Eu acho que como tem, às vezes, um desconhecimento do neurologista geral, né, da angiopatia amiloide, porque eu acho que confere, né, um risco de recorrência muito alto, em que, inclusive, te dá o suporte para você seguir em frente, fechar um apêndice atrial no paciente que tem fibrilação atrial e precisa de anticoagulação, né? Então, acho que a gente precisa usar esses critérios de maneira mais consistente. Né? Muito bom. Uma discussão que eu tive, foi até um caso que a gente levou para o board de neurovascular do Einstein, talvez vocês lembrem, é o PET amiloide nesses casos, né? Não sei o que você tem visto, Fabiana, de o quanto o PET amiloide te ajuda a fazer o diagnóstico quando você suspeita de angiopatia amiloide. A ideia, na verdade, é bem interessante isso, porque diferente da doença de Alzheimer, onde você tem uma queda no líquido amiloide, você pode aqui ter aumento, só que ao mesmo tempo você tem acúmulo parenquimatoso, então é uma doença... E o mais interessante, né? A PEPsilon-2 para o Alzheimer é protetora, mas aqui ela pode ser aumento de risco. Então, o que será que acontece na via dessa degradação do amiloide? Que faz a PEPsilon-2 aqui acumular no vaso e a PEPsilon-4 acumular no parênquima? A gente não sabe, né? A natureza nos diz claramente aí que qualquer tentativa de resumo aí não vai dar certo e o amiloide... Lembra, e você vai ter amiloide, por exemplo, na miopatia por corpo de inclusão, por exemplo, né? Então, que diabo é isso que está acontecendo? Igual a gente tem sinupleína, por exemplo, nas desautonomias periféricas, isso vai ter sinupleína na MSA, no Levi, no Parkinson, né? Então, PRIO a mesma coisa, você pode ter quadro periférico, central e mesmo central variado, né? Então, a proteína, lembrar da proteína é pouco no sentido. Mas o PET amiloide ajuda, Gil, até porque a gente sabe que esses pacientes... E aí é interessante, assim, a gente lembra do amiloide sempre no danadinho do sangramento. Mas lembra que para cada uma hemorragia tem 10 isquemias, né? Então, essa leucoencefalopatia isquêmica, por isso que o prejuízo cognitivo é subcortical, não é pela quantidade de hemorragias, é pela isquemia. Tanto é que na série de necrópsia, aquela Biswanger que a gente chamava, que nada mais é do que aquela microangiopatia Fazekas 3, mais de 25% a 30% é amiloide junto. E aí deixam de ser, entre aspas, só isquêmico e passam a ser hemorrágicos associados ou amiloide associados. Então, acho que a gente tem que aprender muito ainda sobre Mas ajuda como? Se você faz o PET amiloide bem negativo? Eu acho que se você já tivesse dúvida no quadro clínico e no quadro radiológico, eu reduziria ainda mais a minha chance de ser o amiloide como causa. Porque é comum ter essa concomitância, né, do parênquima com o vaso. Então, se o PET amiloide tivesse negativo, eu reduziria a minha chance de... Talvez o PET seja até mais interessante que o líquor, porque o líquor é mais variado, o líquor é um pouco mais imprevisível. Talvez a ausência de acúmulo de amiloide no PET amiloide seja interessante. E lembrando que hoje a gente faz, né? Então hoje o Fleury faz, o Einstein faz, então a gente já tem esse privilégio na mão para agregar nesses pacientes. Porque às vezes essa decisão, e eu acho que isso devia ser incorporado aos laudos, ele te breca de fazer uma biópsia, né? Então, eu estou achando que é angiopatia amiloide, a progressão é um pouco mais rápida, eu estou pensando em forma inflamatória ou não, ou numa vasculite como diagnóstico diferencial. Aí eu faço lá o PET amiloide e assim, olha, tem amiloide, né? E o paciente está estável, tudo não parece forma inflamatória, você segura a biópsia. Mas se você está pensando em outras coisas, né? Então, esse padrão, e não existe no laudo, né? Então, todos os casos que eu fiz, eu precisei discutir caso a caso. Porque tem um padrão de deposição diferente, acho que ela não colocou ali, né? Então é mais, por algum motivo é mais posterior, né? E geralmente é menos captação, porque é intravascular. E o PET amiloide, bom, você pode fazer PET-CT e PET-RM, não tem discernimento anatômico para saber se aquilo que você está vendo está no vaso, porque é microvaso, ou está no parênquima, né? Então é diferente, é difícil. Então até isso a gente que acho que precisava de, sabe, uma conclusão, padrão sugestivo de angiopatia amiloide, deposição intravascular. E o pior de tudo é que 30% dos idosos nas coortes da Clínica Maio, por exemplo, tem PET amiloide positivo, sim, nunca vão demenciar e nunca vão ter nada. Então,
é difícil. A gente realmente está... o Uma amiloide... fronteira, né? Porque o amiloide, assim, quando a gente vê a maneira que ele funciona no cérebro, ele parece ser mais um marcador de agressão do que o próprio agressor, né? Então, claro que a gente tem essa discussão toda que a gente está agora com lecanemab, com Trailblazer agora, com tudo, no sentido de, então, o que eu estou ajudando nesses pacientes quando eu vou lá e faço e uso anticorpos contra o amiloide, já que 25 trials anteriores foram todos negativos. Mas o fato é que o amiloide em si, há uma dúvida se ele não é um fenômeno e a gente está querendo achar ele culpado de uma coisa que ele está mais demonstrando resposta, né? Então, tem todas as dúvidas. Eu acho que é por isso que a gente ainda é tão frouxo, talvez, aí nessas condutas e na caracterização da doença. Eu acho que falta entender o papel dele. Doutor José, naquele caso que você apresentou no VAR, que era dos amiloides pelos, você falou do uso da lamotrigina. Acho que você até começou para paciente, né? Eu queria entender um pouquinho melhor, assim, se em todos os casos você começa a indicação. Bom, é como a Ana colocou ali, Carol, assim, se imagina que possa ter um efeito irritativo daquele sanguezinho no córtex, né? E é por isso que você usa a lamotrigina, mas não tem nenhum estudo randomizado controlado. Eu tenho uma experiência relativamente boa, assim, os pacientes que tinham amiloide que eu comecei, é uma série minha pequena, né? Mas eu tive boa resposta e sei de outros colegas que usam com sucesso também. Mas não tem nenhum estudo randomizado controlado, né? E até tinha uma época que eu tinha proposto ali ao Edson Amaro para a gente pegar os casos de AIT, fazer o contrário, né? Porque a gente sempre faz assim, a gente sempre olha a clínica e aí vai atrás e vê que o paciente tem a clínica de amiloide e define como amiloide com base na imagem. De pegar os pacientes que chegaram com sintoma transitório e ver qual a frequência de paciente que chega com fenômeno transitório, que de fato é angiopatia amiloide, porque isso tem uma implicação de saúde pública super importante, porque na grande maioria dos serviços, o paciente faz um evento transitório, faz uma tomografia, ele sai com prescrição de antiplaquetário, né? Então, um AIT, ele não faz uma ressonância. Então, quando a gente, quais são os critérios que devem nos pensar, dizer, esse paciente eu não posso ou não devo dar antiplaquetário sem ver uma ressonância, porque pode ser um amiloide SPEL e não um AIT. Né? Então, ninguém fez essa diferença, essa caracterização. A Lu falou dados interessantes. Normalmente é um pouco mais lenta a instalação, né? O que faz a gente pensar num fenômeno meio elétrico, né? Então, não é uma isquemia assim, súbita que começa igual, mas eu acho que até a semiologia do amiloide SPEL é muito mal caracterizada. Então, precisava voltar para trás. Desse pessoal que chega com déficit transitório, quantos tem, né? Quantos de fato tem angiopatia amiloide? Eu tenho um paciente, assim, há muito tempo, antes de existirem os critérios 1.0 de Boston. Então, foi logo que eu terminei a residência, nunca vou esquecer. Ele chegou no hospital, fez uma tomografia normal. Então, e aí tinha um histórico de uma dor de cabeça e por algum motivo tinha dúvida diagnóstica, acabou indo para ressonância. Então, teoricamente, tinha critério para trombolizar, não tinha um déficit. E acabou indo para a ressonância porque tinha essas dúvidas, uma dor de cabeça e o início não tão certo. Ele sangrou dentro da ressonância, ele chegou com a tomografia normal, então já era um amiloide SPEL, né, e ele não tinha sangrado ainda. E aí, dentro da ressonância, o Edson Amaro era até que estava laudando, ele disse, eu estou vendo uma imagem isodência estranha, que não tem correspondente na tomo que ele fez há 10 minutos atrás. E aí, quando a gente voltou para a tomo, tinha um sangramento enorme. Então, a gente pegou um amiloide SPEL acontecendo e que sangrou na sequência. Posso mostrar esse caso? 59 anos, estava no parque com a esposa. Esse é o caso? 59 anos, estava com a esposa no parque. E aí, de repente, andando com a esposa, caminhando, ele teve uma dor muito forte no braço. Uma dor que ele se curvou. E aí, logo em seguida, ele passou mal por causa dessa dor. E a esposa acudiu ele caiu, tá? E logo em seguida a esposa percebeu que ele estava andando meio estranho, com uma fraqueza no braço, na perna, e a fala começou a travar. Ela levou ele, 59 anos, o único antecedente é uma dislipidemia, levou ele imediatamente para o hospital. Ele chegou com 30 minutos desse sintoma. Chegando lá, ele tinha uma hemiplegia leve do lado direito, força grau 4,
Ele tinha uma alteração de fala, ele estava disfásico, não conseguia falar direito, estava um pouco hipertenso, e ele fez essa tomografia, tá? Que é a tomografia da entrada, junto com a angiotomografia. Eu não vou mostrar aqui a vocês, a angiotomografia não tinha nada de nota, tá? E, a princípio, essa tomografia normal. O antecedente dele é que ele usava rosuvastatina e que há 2 anos atrás, no ano da pandemia, ele teve um AIT. Que ele não procurou nenhum médico, porque ele é médico, e ele se achou que o AIT fosse da vacina da Covid, tá? Mas ele nunca mais procurou médico nenhum. A única histórica é essa, tá? E tem essa tomografia. Por causa desse AIT de 2 anos atrás, ele tinha passado 15 dias antes com um colega dele, neurocirurgião de turma, que tinha pedido uma ressonância. E ele tinha feito a ressonância, só que a gente não teve acesso à ressonância. Bem, 30 minutos do sintoma, tomografia normal, angiotomo normal. Com o NIH, o que é que vocês fazem? Trombolizar. Óbvio! Vamos trombolizar. Então, ele foi trombolizado, tá? E aí, com 5 minutos da trombólise, ele convulsionou na sala de emergência. E foi para a tomografia logo em seguida. E essa é a tomografia dele. Ele não tomou tudo, ele tomou bolos e tomou 5 minutos do trombolítico. Sangrou ainda, não? Sangrou, né? No giro frontal, exatamente. Tá? Ele teve esse sangramento com 5 minutos do trombolítico RTPA. Eu já tive caso assim com trombose venosa, né? Foi parado o trombolítico, idantalizou, ele saiu da crise, foi uma crise rápida, generalizada, e a gente esperou esse déficit resolver sem trombolizar, né? Porque não tinha o que fazer. Em mais ou menos 10 horas, ele foi melhorando, e ele zerou o déficit. E aí? Ele zerou o NIH, zerou o NIH. Ou zerou de fato o exame? Não tinha nada no zerou o exame, zerou o NIH, zerou tudo, tá? Só que ele teve essa intercorrência. Ele foi trombolizado, teve esse sangramento cortical HSA, e foi isso. E aí, ele faz uma ressonância, e a esposa... Não, ficou sem um déficit. Não, mas ficou com HSA mesmo? Essa é a toma inicial. Parece muito, né? Essa é a toma inicial, que foi a toma das chegadas, que não tinha nada, ó, naquele local. Não tinha nada. Vamos lá. E essa foi a tomo com 5 minutos do trombolítico. Tá? Sim, sim. Aí, 24 horas depois, ele faz a ressonância. Não tem nada na difusão. Eu vou poupar vocês da difusão. Aliás, vamos mostrar a difusão. Vamos mostrar a difusão. Vamos mostrar o SWI? O SWI. Esse já é o SWI. O SWI tem uma siderose naquele local. Tá? E aí eu pedi a esposa... tá carregando por causa da internet. Eu pedi à esposa para trazer a ressonância que ele tinha feito no HCOR 15 dias antes do evento. E a ressonância não está aqui, gente, mas a ressonância tem a mesma siderose superficial. No mesmo lugar. Interessante, né? Ou seja... A literatura comenta muito sobre microbleed, né? Até um número 10 ou 15 seria um número com contraindicação relativa, né? Aqui é o SWI. Mas só em siderose superficial, a literatura não comenta, né? Como... Mas a siderose é a pior manifestação. É a pior manifestação. No sentido de progressão, recorrência. Em resumo da ópera, eu trombolizei um amiloidispel. Quantos anos, mano? 59 anos, 68 anos.
O amiloide spell que eu trombolizei sangrou, Ah, mas tá, isso aí certo? Mas faz acontece, parte o do trombolizador vai trombolizar. É, isso aí. Mas vamos, ele não fecha agora, vamos atrás, né? Vamos atrás. Ele só tem sangue lá, né? Ele Incomoda só tem- um pouquinho. Aí a minha Então, pergunta será, é, qual é o diagnóstico só tem- diferencial dessa siderose cortical, né? Então, veja, como o Fabiano falou, ele tem critério, porque ele tem um déficit neurológico focal transitório e tem uma siderose superficial. Então, pelo Boston 2.0, localizando, né? ele é possível. Tá? E aí, o que é que eu fiz com ele? E não tem nada no parênquima, né, Maria? Então, eu tô... Agora, ela bloqueou mesmo. Eu vou tentar voltar. Acho que incomoda um pouco ser só lá, porque normalmente a gente vê siderose cortical em mais de um território, né? E aí, entrar no E diferencial... com certeza tinha antes, porque a Sim. gente viu, tá? Só que a única coisa é essa. Mas Só tem diferencial, aquele local. Mara, neuroimaginológico de siderose cortical, né? Que não é só amiloide. Né? Então, o paciente pode... aí acho que tem que colher um histórico, assim, bem detalhado, né? Então, inclusive, trombose venosa de veio cortical, às vezes deixa como sequela só siderose cortical. Tá lá, trombosou ali, né? Como a imagem que ele fez na época, que ele teve esse AIT, entre aspas, né? A gente não tem. Então, o que foi aquilo? Foi um amiloide spell também naquela época? Pode ter sido, né? Ou não. E aí, quando eu volto para essa caracterização semiológica dos amiloides spells, e a Lu falou super bem, topografa, né? Então, a gente vê alteração aonde tem siderose cortical na neuroimagem. E uma das características é que é sempre igualzinho, né? Então, é o mesmo evento. Então, o fato de ele ter tido anteriormente, ele preocupa, né? Tá? Essa é a mesma imagem de 15 dias antes do evento. Você concorda que incomoda, né? Faz um PET de amiloide, vê se tem amiloide aí. Aí, ó, esse é um caso que eu aqui, faria. só pra ver 59 embaixo, né? anos. Ó, olha embaixo. Não tem nada. E... Assim um pouquinho mais. Não tem nada. Não tem nada. Nada. Deixa eu pegar aqui o flare. Substância branca. Vamos lá. Eu acho um pouco microgeopatia, né? Não tem. É aquilo que eu te falei. Ele só tem aquele local lá. Ele tem um parietal atrofiado, mas assim, metade da população vai ter. O parietal deles que chama atenção. Só que ele tem uma atrofia desproporcional, né? Se compara o frontal com o parietal, mas assim, mas tudo bem. Isso aí pode acontecer na DA, pode acontecer no amiloide, pode acontecer no normal. E assim, e aí ele voltou dentro do hospital a ter um pouquinho de dificuldade para fala, aí a gente iniciou lamotrigina para ele. E eu tinha deixado o antiplaquetário, eu tirei o antiplaquetário. A lamotrigina foi, pensando nos spells, porque não tem... Porque acontece na literatura, né? Durante muito tempo. Ele fez um eletro, não tinha nada, ele tinha convulsionado, eu deixei a lamotrigina. Doutora Jean, esses seus casos de lamotrigina, eles tinham convulsionado? Não, eu usei pelo amiloide spell. Eu uso com frequência. Perfeito. E a literatura não tem estudo randomizado, controlado. Mas vou te dizer que, por coincidência, os meus casos em que eu usei, eles deixaram de ter. A gente tem alguns casos bem graves em que eu já discuti com o Otávio, com a Chico, eles têm usado de rotina também. Até porque não tem muita coisa mais a fazer. Só não pode usar uma proata. O que ele tem no amiloide spell é que ele não tem um componente eletrocefálico, ele não tem um componente eletrográfico por trás, né? Assim, quando tem estudo. Você não consegue pegar, né? Exato. Ele não tem um correspondente eletrográfico por trás. Por isso que é curioso, assim, a lamotrigina de fato funciona. Ele é um estabilizador, né, celular, né, João? Então, do mesmo jeito que funciona para transtorno de humor, não sendo fenômeno elétrico, né? Você imagina que tem alguma influência aí, mas precisa de um estudo. Inclusive atualmente é o que a gente... Para irritabilidade em demência, por exemplo, a lamotrigina é bom, por exemplo. E lá nos Estados Unidos é o que eles fazem também. Então, o grupo do Greenberg usa com frequência na a progressão de dose. É isso que eu ia perguntar da dose. Gente, ninguém sabe. Eu tento deixar terapêutico, né? Dose menor. Mas talvez uma dose menor, 100 miligramas, talvez seja suficiente. 100 dias. Então, pelo Boston 2.0,
Ele seria possível. possível, né? É o que é estranho. Agora eu vou te perguntar, o radiologista laudou isso como nada, né? Lauda lá aciderose proteínosa. Não. E outra coisa estranha do caso foi esse sintoma da dor. Então, quando eu vi sua revisão agora, era esse negócio do sintoma positivo, né? É bem mal caracterizado, né? Eu quis falar disso porque eu acho que a gente fala pouco de angiopatia amiloide, de maneira geral. É ter sintoma positivo e não respeitar os territórios clássicos. E a forma de progressão também, né? Do sintoma, que é um pouco... Muito bom. Gente, excelente.